O nosso tema são os princípios e critérios dos sistemas de certificação florestal. Bom, eu coloquei aqui no primeiro slide, eu acho essa figura aqui ela é muito ilustrativa, que é o desmembramento, né, dos princípios, dos critérios e dos indicadores. Então o princípio, veja só que o princípio é aquele assunto mais geral, né? E aí nesse prisma, o princípio ele é decomposto em critérios, então a soma dos critérios vai fazer o cumprimento do princípio e, por sua vez, cada critério ele é decomposto em indicadores. Então essas ferramentas elas são importantes para o auditor quando ele está a campo fazendo a avaliação do manejo florestal daquela empresa, ele vai ter que verificar os princípios, mas por sua vez o atendimento dos critérios e dos indicadores, ok? Bom, então os princípios e critérios, no caso do FSC, ele foi definido a partir da sociedade, né, dos stakeholders. Lembra daquelas câmaras que eu falei dos países do hemisfério sul, do hemisfério norte e da área ambiental, social e econômica. Então, a opinião de todos aqueles órgãos, né, daqueles stakeholders, empresas, ONGs, entidades ambientalistas, tribos indígenas, fornecedores de madeira, esse pessoal ficou anos e anos, lá na época, no final dos anos 80, início dos anos 90, discutindo a respeito do que seria o bom manejo florestal. E até hoje essas discussões elas são levadas a plenário, a assembleia, na qual representantes de cada uma das câmaras, seja do sul ou do norte, ou da área social, ambiental e econômica, cada um tenta olhar a questão do manejo sobre a sua ótica, seja ambiental, social ou econômica. Então essas opiniões, né, foram levadas em conta na hora de se definir as regras do jogo, ou seja, definir o que seria o bom manejo florestal. E aí os sistemas de certificação, né, seja o PFC, o FSC ou o CEFLOR, no nosso caso brasileiro, eles vão trabalhar os princípios, os critérios e os indicadores. Então no caso do PFC, que hoje em dia ele está vinculado ao CEFLOR, que hoje em dia está vinculado ao PFC, os 5 princípios, ou seja, essa parte grande aqui geral, né, são, primeiro, cumprimento da legislação. Então, como eu tinha falado lá na ISO 14001, né, da gestão ambiental, o primeiro requisito que os sistemas de certificação de cunho ambiental, de gestão ambiental, se propõem é exigir das empresas o cumprimento da lei, porque não faz sentido tu certificar uma empresa que não cumpre a legislação. É o mínimo que a sociedade espera. Então, o primeiro é o cumprimento da legislação. No caso do CEFLOR, PFC, o segundo é racionamento no uso dos recursos florestais a curto, médio e longo prazo em busca da sustentabilidade. O 3, zelo pela diversidade biológica. O 4, respeito às águas, ao solo e ao ar. E o 5, desenvolvimento ambiental, econômico e social nas regiões onde estão a atividade florestal. Então, nesse quinto aí, aquele tripé da sustentabilidade. No caso do FSC, até 2011, eram 10 princípios, agora a partir de 2012 continuam os 10, mas houve uma mudança aqui importante, porque até 2011 os 9 princípios eram basicamente aplicados a todo tipo de floresta, mas tu tinha o 10º princípio que era aplicado aos plantios florestais, né, as plantações, por exemplo, pinos, eucalipto. A partir de 2012, o que existia dentro desse princípio aqui foi diluído nos outros 9 princípios. Então, aspectos pontuais do plantio florestal entraram em outros princípios, como cumprimento de leis, direitos dos trabalhadores e condições do trabalho, direitos dos povos indígenas, comunidade, benefício da floresta, valores e impactos ambientais, plano de manejo, monitoramento, altos valores de conservação, e aí esse 10º princípio que foi incluído, que é a implementação das atividades de gestão. Então,
Então vejam que certificação florestal, ela demanda muito planejamento, gestão das atividades, é passar a fazer corretamente algo que talvez antigamente ou anteriormente fosse feito sem nenhum tipo de planejamento, ok? Bom, então era isso que eu queria falar sobre princípios e critérios. Lógico que teria muito mais assunto para falar, mas esse nosso curso a gente está falando aspectos mais gerais sobre o funcionamento da certificação florestal. Então aqui estão meus contatos, tá? Qualquer coisa vocês entram em contato para qualquer dúvida ou questionamento, tá ok? Bom, então eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.